nada aqui, eu fico divulgando no celular. Ok. Bom dia, olá a todos. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, nós estamos começando mais um debate filosófico no canal Emancipação do Trabalho, com Eduardo Chagas, em participação de Frederico Costa e eu, Érico Cardoso. O tema de hoje dá continuidade a uma série de debates que nós iniciamos desde o ano passado, com o professor Eduardo Chagas. O primeiro deles foi o método IMAX, como vocês podem ver aí. O segundo foi a religião em Marx e a crítica da teologia da prosperidade. Nós estamos apresentando isso para quem está iniciando contato com o nosso canal agora, com os programas agora, na parte filosófica. O terceiro foi a positividade e negatividade da política em Marx. O quarto foi a questão do trabalho em Hegel e Marx. O quinto foi a educação em Marx e a anti-educação no governo Bolsonaro. Depois veio, na semana passada, a sociedade civil e Estado em Hegel e Marx. E, se não perdi as contas, agora o sétimo, a subjetividade em Marx, que é o tema de hoje, com os dois professores. Bom dia, Clarice. Então, nós queríamos fazer uma pequena, brevíssima introdução ao tema, do ponto de vista que será abordado hoje aqui. Nós tentaremos fazer, a partir das próprias elaborações do Marx e de alguns textos, inclusive do próprio professor Eduardo Chagas, a conexão entre a subjetividade e a objetividade entre o sujeito e o objeto em Marx. Nós vamos verificar se há um determinismo da objetividade sobre a subjetividade, ou seja, se essas duas determinações são contraditórias no interior do pensamento marxiano. Vamos tentar fazer uma reflexão acerca da crítica à filosofia especulativa de Hegel e a crítica que o Marx também faz ao empirismo da economia clássica. Seria verdade, aí eu vou fazer algumas provocações aqui que passam pela cabeça, pode passar pela cabeça de quem está nos escutando, e como já apresentando as falas da crítica que se faz ao Marx sobre essa questão da subjetividade, crítica que nós vamos tentar rebater aqui e demonstrar. Seria verdade, por exemplo, a crítica que haveria uma deficiência em Marx no trato da subjetividade? Seria verdade que predomina na obra de Marx um forte traço economicista e determinista, à medida em que ele compreende os mecanismos internos das atividades da consciência como simples consequência das relações de produção? Seria verdade essa suspeita sobre a abordagem da subjetividade em Marx? Para o filósofo alemão, por exemplo, não seria desprezível uma reflexão rica e complexa sobre a subjetividade humana? Talvez tão popular como a frase "trabalhadores do mundo todo univos", seria a frase "não é a consciência dos homens que determina seu ser social, mas o contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência". Essa frase da obra Ideologia Alemã de, se não me engano, 1846, que ele afirma isso e que a vida é a vida que determina a consciência e não o contrário. Logo, a consciência aí não seria um fenômeno secundário, não seria um mero reflexo das determinações materiais, essa abordagem, que é a existência que determina a consciência, ou a nossa suspeita, a nossa hipótese, que essas leituras todas seriam leituras aligeradas, caricaturas, apresentando um Marx objetivista, economicista, basicamente transdionista, inclusive, para usar uma expressão que Lenin gostava muito, e que muito pouco tem a ver
com o que o revolucionário alemão Karl Marx escreveu exatamente sobre subjetividade. Seriam essas leituras baseadas em um suposto objetivo marxiano, ou uma imagem arquitetônica, conceitos metafóricos de infraestrutura, base, e subestrutura tomadas mecanicamente. Não haveria o predomínio do sujeito econômico em determinado indivíduo como sujeito histórico. Se fossem essas as elaborações, é o que nós estamos tratando de iniciar a conversa aqui hoje, né? E gostaria de passar a palavra para falar com muito mais propriedade sobre isso, sobre o tema, para o professor Eduardo Chagas. Professor, fique à vontade. A todos e a todas, queria referendar aqui, né, meu agradecimento aos canais do GPOST, representado aqui pelo professor Fred, da UES, e ao canal Emancipação do Trabalho, sob a responsabilidade do Érico Cardoso, e à disposição também do meu canal Eduardo Chagas no YouTube. Hoje nós vamos discutir um tema, uma questão muito delicada e talvez difícil, né, de ser abordada, de ser tratada no campo do pensamento marxiano e no marxismo, que é precisamente a questão da subjetividade. Penso inicialmente que a questão da subjetividade no pensamento de Marx, ou seja, no campo do pensamento marxiano, vamos dizer assim, é uma questão, me parece, que foi pouco explorada, né? Ou seja, essa questão da subjetividade no pensamento de Marx, ela foi, vamos dizer assim, não muito bem investigada. Diria eu que faltam trabalhos, né, pesquisas que tratem, vamos dizer assim, de forma mais séria e profunda essa questão da subjetividade no pensamento de Marx, né? Se realmente o pensamento de Marx é alheio, né, à questão da subjetividade, ou se é possível extrair uma teoria da subjetividade a partir de elementos presentes na obra de Marx, né? Então, primeiro, acho que há um trabalho ainda a ser feito, ou seja, uma averiguação, uma pesquisa mais séria sobre o problema, a problemática da subjetividade no pensamento marxiano, ou seja, no pensamento de Marx. Então, há uma lacuna, né? Vamos dizer assim, uma falta de pesquisa sobre isso. Certo? Há pouquíssimos trabalhos sobre a subjetividade de Marx, né, a nível nacional e internacional, e quando há alguns trabalhos, a maioria fala de tudo menos de subjetividade, né? Segundo, quando há menção à subjetividade no pensamento de Marx, geralmente essa menção é no sentido negativo, dizer que não há na obra de Marx uma preocupação com a subjetividade. Ou seja, quando se vê alguma referência, assim, na grande, né, no sentido mais geral, quando se vê alguma referência sobre a subjetividade de Marx, geralmente é uma concepção mais negativa, dizendo que na obra de Marx não há uma preocupação com a subjetividade, ou que o pensamento de Marx é lacunal, deficitário, sobre a questão da subjetividade, na medida em que há em Marx um predomínio do econômico, né, o predomínio da objetividade, assim, né? Ou seja, o econômico, a produção, a objetividade como momentos determinantes, e que a subjetividade, a consciência, seria um mero reflexo, né? Ou seja, como meros produtos da objetividade do econômico. Logo, não teria um papel assim, central ou importante na obra de Marx, né? E se deve, me parece muito, às considerações, né, dos marxistas da Segunda Internacional, ou de interpretações, né, da Segunda Internacional, particularmente de Eduardo Bernstein, né, Eduard Bernstein, que vai reduzir o pensamento de Marx a um economicismo, a um determinismo, né? E
vamos dizer assim, uma parte da escola de Frankfurt vai realmente tomar o pensamento de Marx nessa versão, né? Determinista, economicista, e vai dizer que o pensamento de Marx é lacunal e que o pensamento de Marx precisa ser completado, né, com a psicanálise ou com o pensamento, vamos dizer assim, com o pensamento de Freud, né, para se tratar essa questão da subjetividade, né? E vão se colocar assim como se estivesse criando algo, né, que o Marx, vamos dizer assim, não deu nenhum elemento, etc. Eu penso o contrário. Eu acho que há, né, elementos no pensamento de Marx, elementos esses que são possíveis de serem apreendidos, né, numa perspectiva de uma construção, uma reconstrução de uma teoria da subjetividade do próprio Marx. Sabe? Segundo, eu penso que não há em Marx, né, a primazia do econômico, da objetividade sobre a subjetividade, né? Embora a gente possa ler e dizer, mas há passagens, né, na ideologia alemã, que o próprio Érico acabou de ler, né, que não é a consciência que determina o ser, mas é o ser que determina a consciência, essa passagem muito famosa, mas nós temos que contextualizar, Marx está discutindo com os neo-hegelianos, né? Ou seja, com os discípulos de Hegel, que acha que é a ideia que movimenta a realidade, né? Ou seja, que é a consciência que é constituidora do mundo, né? Ou seja, como se a objetividade não tivesse determinações próprias, né? Ela fosse um mero construto de uma subjetividade hipostasiada à própria objetividade. Então, na minha opinião, não há uma relação de determinação da chamada infraestrutura, ou seja, da economia, sobre a subestrutura. Não há um determinismo econômico, ou seja, uma primazia da base material sobre a base intelectual. Na minha opinião, há uma relação recíproca, né, entre objetividade e subjetividade. Não há uma determinação, né, da objetividade sobre a subjetividade. Não há um predomínio, uma prevalência, uma prioridade, vamos dizer assim, né, da objetividade sobre a subjetividade, ou do objeto sobre o sujeito. Para Marx, há uma relação dialética, né, entre objetividade e subjetividade, entre objeto e sujeito. Né? Ou seja, objetividade não pode ser sem a subjetividade, como a subjetividade não pode ser sem a objetividade. São dois momentos constitutivos de uma totalidade. Né? Isso não quer dizer que a objetividade é mero produto da subjetividade. Mas a subjetividade e a objetividade, elas são dois momentos inseparáveis, vamos dizer assim. São distintos, são diferentes, mas são inseparáveis. Né? Não são dois momentos fechados, dois momentos, vamos dizer assim, né, fixos, mas são dois momentos que se completam, que se correspondem. Tá certo? Ou seja, não há subjetividade sem objetividade, sem a sua base material. Como a objetividade é a materialização da própria subjetividade. Então, sujeito e objeto, subjetividade e objetividade se relacionam, se completam, né, se correspondem a uma relação de simultaneidade e não de determinidade. Né? Ou seja, não há uma visão simplista, né, do Marx, ou seja, que tudo que é subjetivo é um mero reflexo, mero produto das condições objetivas. Né? As condições objetivas também são alteradas, modificadas pelo sujeito. Assim como o Marx fala que as circunstâncias, né, muda o homem também muda as circunstâncias. Então, há, na minha opinião, não um determinismo, não a prevalência, né, do econômico, do material sobre o imaterial, não há um predomínio, vamos dizer assim, da base material sobre a base intelectual, mas sim uma relação dialética, né, uma relação de reciprocidade, de simultaneidade, uma relação dialética onde um não pode ser sem o outro. Segundo. Terceiro, é importante dizer que a subjetividade de Marx, né, ela não é, vamos dizer assim, uma subjetividade assim, colada, vamos dizer assim, né, circunscrita nela mesma, como se pensou na modernidade, ou seja, Marx, né, eu vou aqui anunciar algumas questões,
para tentar pensar a questão da subjetividade de Marx. Então, na minha opinião, a questão da subjetividade de Marx, ou a subjetividade de Marx, não pode ser pensada como uma subjetividade reclusa, fechada nela mesma, né? Fechada no interior da consciência. Mas é uma subjetividade que se relaciona com a objetividade e com o trabalho, ou seja, ela se constitui, né? Ela se forma, ela se produz numa relação com a objetividade, com o trabalho. Tá? Ou seja, não vou aqui recorrer, né, ao psicologismo, né, ou não vou recorrer ao Freud para pensar a questão da subjetividade. Ou seja, vou recorrer à base material da subjetividade, né, e o trabalho como momentos constitutivos, como momentos formativos da própria subjetividade. Então, primeiro, para Marx, a subjetividade ela não é dada naturalmente. Ela não é dada de forma imediata. Ela é construída socialmente, ela é construída historicamente. A subjetividade ela não é já constituída, né? Não é já algo dado pela natureza humana, mas ela é produzida historicamente, primeiro. Segundo, a subjetividade para Marx, né, a concepção de subjetividade de Marx não é uma subjetividade, vamos dizer assim, não é uma subjetividade independente, autônoma, que se constitui por ela mesma, ou seja, é uma subjetividade que precisa da objetividade para que ela possa se constituir. Ela precisa de uma base material para que ela possa se realizar, né? Para que ela possa se materializar, se objetivar. Portanto, não é uma subjetividade dada naturalmente, imediatamente, mas é uma subjetividade que se constitui historicamente. Segundo, não é uma subjetividade independente, autônoma, né? Reclusa nela mesma, mas é uma subjetividade que se relaciona com a objetividade, que precisa da sua base material para que ela possa se desenvolver. Terceiro, a importância da subjetividade, na medida em que Marx fala que a história, né, o homem é sujeito da história, ou seja, a subjetividade é que constrói a história, né? Embora não ao bel prazer humano, né? Quer dizer, o homem constrói a história sob condições, mas a história é um construto da subjetividade humana. Quarto, a subjetividade, a importância da subjetividade na construção e transformação do mundo, ou seja, o mundo, a realidade, ela é construída, ela é transformada pela mediação da subjetividade. Sem a mediação da subjetividade, não há construção, não há transformação do mundo. Quinto, a apreensão e a interpretação de mundo e a comunicação, né, a interpretação cognitiva, precisa da subjetividade, ou seja, a importância da subjetividade na apreensão, na interpretação e na interpretação cognitiva de mundo e na comunicação de mundo. Ou seja, sem a subjetividade nós não podemos apreender, né? Nós não podemos apreender e interpretar, né? E falar do mundo. Certo? O mundo precisa ser não só transformado, não só construído, mas ele precisa também ser apreendido e interpretado, né? E isso se dá pela mediação da subjetividade. Certo? Sexto, Marx fala de uma subjetividade, como eu falei aqui, não uma subjetividade fechada no seu interior, circunscrita no interior da consciência, mas é uma subjetividade que se realiza, né, na sua relação com a objetividade, com a materialidade e com o trabalho, né? Nesse sentido, é importante falar dessa constituição, dessa formação da subjetividade pelo trabalho. O trabalho não é só uma atividade, vamos dizer assim, né, de satisfação, de realização das necessidades. O trabalho tem um momento também da subjetividade. E no trabalho, a subjetividade também se desenvolve. Marx fala do trabalho como uma atividade, aqui pensando no trabalho no sentido mais geral, como uma atividade da liberdade, uma atividade livre e consciente, ou seja, o trabalho é uma atividade própria da liberdade, ou seja, o homem é livre do orgânico, livre da natureza, livre, vamos dizer assim, né, de um programa já dado pela natureza. O homem é deslocado da natureza. Então, o trabalho é uma atividade da liberdade. E é uma atividade também da consciência, ou seja, da subjetividade. Né? Vejamos que é a subjetividade que determina, primeiro, né? Vamos dizer assim, determinando aqui o objeto.
Ou seja, o homem é livre e consciente no trabalho, né? De forma tal que o homem se distingue dos animais, porque os animais não têm, embora a aranha, né, tem uma atividade interessante, a abelha tem uma atividade interessante, as formigas têm uma atividade interessante, mas os animais não trabalham precisamente por quê? Porque não há a presença da subjetividade. Nessas atividades, não há a presença da liberdade e da consciência. O homem, né, é um ser que trabalha e no trabalho o homem desenvolve o que é a sua subjetividade. Porque o trabalho, pensado em sentido geral, não trabalho, não dada forma particular da objetividade, mas o trabalho em sentido geral, é uma atividade da liberdade e da consciência. Ou seja, o homem, né, ao trabalhar, está desenvolvendo a sua liberdade e está desenvolvendo a sua subjetividade, na medida que é um trabalho livre, né? Um trabalho em que possibilita o homem criar, se desenvolver. Ou seja, o homem não está só produzindo para satisfazer necessidades, né? O homem, antes de produzir, desmarca o homem o quê? Tem uma teleologia, tem uma finalidade, né? Portanto, o homem é livre no seu fazer. E ele faz o quê? De forma criativa, né? Portanto, o homem cria, né? O homem cria o mundo. E ao criar o mundo, o homem também se recria, né? Quer dizer, então, o homem no trabalho, né, está desenvolvendo assim, a sua subjetividade. Ou no trabalho, há um momento importante da subjetividade, na medida em que, né, o homem coloca o objeto, né, para, né, ser realizado pela sua vontade, pela sua liberdade. Não é a liberdade humana subordinada ao objeto. Pelo contrário, o homem está colocando o objeto subordinado à sua liberdade no campo do trabalho. Então, o trabalho, no sentido geral, como uma atividade da liberdade, da consciência, né? Nesse trabalho há um momento de constituição, de formação, né, de desenvolvimento da subjetividade humana. Porque o animal não tem esse momento subjetivo, esse momento da criação, da projeção, antes de fazer, pensar, arquitetar, construir mentalmente. Isso é o desenvolvimento, a presença da subjetividade no momento, né, do trabalho. Então, o trabalho como atividade geral, uma atividade, vamos dizer assim, né, genuinamente humana, é um momento de desenvolvimento da subjetividade humana, né, e que faz com que o homem se diferencie de outros seres que não trabalham porque no trabalho, né, ou nas outras atividades não tem a presença da subjetividade, tá certo? Então, vejamos que o desenvolvimento da subjetividade humana em Marx não está deslocada da objetividade, quer dizer, não há subjetividade sem objetividade, sem a base material, né, a partir da qual a subjetividade se desenvolve, e não há desenvolvimento, constituição, formação da subjetividade separada do trabalho, né? Ou seja, pensando aqui o trabalho no sentido positivo, né, na medida em que o homem constrói, né, o objeto de forma livre, de forma consciente, né, ele tá também se construindo, está também desenvolvendo sua subjetividade, né? Na medida em que o homem constrói o objeto, ele também está se construindo. Na medida em que ele cria o objeto, ele também está se criando. Na medida em que ele apreende o objeto, ele apreende a sua subjetividade materializada no objeto, né? Na medida em que ele toma e apreende o objeto, ele está apreendendo a si mesmo, sabe? Então, vejamos que a importância, né, do trabalho como momento constitutivo da subjetividade. Não é uma subjetividade aqui abstrata, né? Não é uma subjetividade meramente formal, uma subjetividade meramente fechada no campo da consciência, mas é uma atividade que se forma, que se desenvolve, que se constitui no interior do trabalho. Pensando que o trabalho como uma atividade livre, como uma atividade da própria liberdade e da própria consciência. Ou seja, um trabalho em que o homem desenvolve as suas potencialidades, desenvolve a sua criatividade, as suas inquietações espirituais, as suas inquietações internas, subjetivas, etc. Segundo, o homem não só desenvolve a sua subjetividade no trabalho, mas também a presença da subjetividade na sensibilidade humana, né? Ou seja, o homem vê, o homem se distingue do animal pelo trabalho, né? Porque o trabalho pressupõe esse momento subjetivo, em que o objeto está, vamos dizer assim, né, subordinado à vontade, à liberdade humana, em que o objeto antes de ser feito, ele é pensado, ele é arquitetado, portanto, ele é criado subjetivamente, né, e depois materializado. E o homem também se distingue do animal não só
pelo trabalho no qual apresenta a subjetividade, mas também a presença da subjetividade nos sentidos humanos. Você não vê a presença da subjetividade nos sentidos, né, dos animais. O ver, o animal vê, o homem também vê. O animal escuta, o homem também escuta. O animal degusta, o homem também degusta. Né? O animal toca, o homem também toca. Só que os sentidos humanos são sentidos também espirituais. Né? Ou seja, o homem não simplesmente vê, não simplesmente olha, não simplesmente degusta, mas o homem vê com espírito, ou seja, com subjetividade. A presença da subjetividade na sensibilidade humana. Ou seja, que não é meramente sensitivo, por isso que Marta aí critica o materialista que vai não ver a presença, vamos assim, né, da subjetividade na sensibilidade, na Sinnlichkeit. Certo? Então, a sensibilidade humana ela tem também a presença da sensibilidade, ou da subjetividade. Não é um mero sensitivo, mas são os sentidos humanos também, nos sentidos humanos está a presença da subjetividade. Né? Na medida em que nós vemos, tocamos, sentimos, mediado também pela sensibilidade. Ora, vejamos que Marx está falando de uma subjetividade, né, que é constituída pela mediação da objetividade, é constituída no trabalho e que a subjetividade também está presente na sensibilidade humana, né, nos sentidos humanos. Agora, uma dada forma particular da objetividade, né, na medida que a subjetividade ela não é dada, não é já constituída, ela se constitui, ela se forma a partir de uma objetividade, né, e se forma também no trabalho, mas tomando como referência a sociedade capital, ou seja, uma dada forma particular da objetividade, na qual o trabalho não é mais, né, o trabalho livre, não é mais o trabalho consciente. Nós vamos ter uma forma de objetividade que não cria as condições para o desenvolvimento da subjetividade. E para essa objetividade do capital, que vai precisar, né, do trabalho, mas o trabalho não como uma atividade livre e consciente, mas o trabalho estranhado, ou o trabalho alienado, ou o trabalho assalariado, ou o trabalho abstrato. E nessa forma de trabalho, a subjetividade ela não se desenvolve, né? Ou seja, a perda, o empobrecimento da subjetividade no trabalho assalariado, no trabalho estranhado. Na medida em que o trabalho estranhado, né, o trabalho alienado, ele constrói o objeto. O trabalho ele constrói o objeto. É uma atividade a partir da qual o homem constrói o objeto. Mas o homem constrói o objeto e esse objeto se volta contra o homem. Né, no trabalho estranhado. Ou seja, o homem constrói, né, o mundo, mas esse mundo se volta contra o homem. Ou seja, o homem coloca as suas inquietações espirituais, né, a sua interioridade no objeto. Mas ao perder o objeto, o homem também perde espiritualidade. Né? Perde as suas inquietações na medida em que o objeto é apropriado pelo capital e o trabalhador é expropriado do objeto. E o trabalhador, ao ser expropriado do objeto, ele também é expropriado da sua própria subjetividade. Né? Ou seja, a perda do objeto significa também a perda da sua espiritualidade. Então, nós vamos ter uma forma de trabalho em que, no trabalho assalariado, o trabalho estranhado, o trabalho abstrato, em que o homem, né, cria algo, cria mercadorias, né, cria objetos, mas esses objetos, o homem não se vê nesses objetos. Ou seja, né, são objetos que se voltam contra o homem, né, que acabam assim, coisificando o homem. Esses objetos acabam se personificando e se sobrepondo ao próprio homem. Né? E a objetividade do capital, né, mediada pelo trabalho estranhado, vai produzir objetos pelo trabalho estranhado, pelo trabalho assalariado, e Marx vai dizer que nesse objeto o homem colocou tudo de si, colocou a sua interioridade, as suas inquietações. Mas na medida em que o homem não apreende o objeto, né, ele não apreende a sua subjetividade, não apreende as suas inquietações que foram colocadas no objeto. Então a perda do objeto significa também a perda da interioridade, a perda da subjetividade, ou seja, é como se o homem não só fosse carente, né, de matéria, não só carente de materialidade, mas também carente de subjetividade. Ou seja, o trabalho assalariado, o trabalho estranhado, cria coisas, mas essas coisas não são apropriadas por aqueles que criaram. Né? Por isso, Marx quer dizer, quanto mais rico o objeto, mais pobre o trabalhador. Quanto mais belo o objeto, mais deformado o trabalhador.
né? Então, nós vamos ter um trabalho que não é livre, não é consciente. Um trabalho que não possibilita, vamos dizer assim, o homem, né, sair de si, objetivar suas inquietações e se apropriar dessas inquietações, né, plasmado, objetivado no objeto. Então, mas vai dizer, olha, o trabalho deixou de ser uma atividade livre e consciente na objetividade do capital, se tornou um trabalho estranhado, assalariado, um trabalho abstrato, que cria objetos nos quais o homem, né, perde a sua interioridade, a sua internalidade, né, as suas inquietações espirituais. Na medida em que o trabalho cria objetos, né, em que o objeto com os quais o homem, vamos dizer assim, né, objetos assim, que se sobrepõem ao homem, ou que dos quais os homens são expropriados, né, é porque o processo, se os objetos são assim, é porque o processo do trabalho também é estranhado, ou seja, se os objetos são estranhos aos homens, né, não são apropriados pelos homens, ou não são apropriados por aqueles que trabalham, é porque o próprio processo de trabalho deixou também de ser uma atividade livre e consciente, se tornou uma atividade mecânica, uma atividade repetitiva, uma atividade cansativa, né, uma atividade que arruína material e intelectualmente o homem, ou seja, que arruína corporal e materialmente, ou subjetivamente. Então, o trabalho, ao produzir algo, né, algo que se volta contra o homem, algo que não é apropriado para o homem, algo em que o homem não vê a sua subjetividade materializada e não se apropria, porque o processo também, né, o trabalho enquanto processo, é um trabalho não livre, é um trabalho não de explicitação, vamos dizer assim, de forma livre da subjetividade. É um trabalho cansativo, é um trabalho repetitivo, é um trabalho mecânico, né? Por isso que Marx vai dizer que o trabalho, que era uma atividade livre e consciente, que constituía a subjetividade humana, que constituía o próprio homem, agora se tornou uma atividade meramente mecânica, meramente cansativa, né? Uma atividade em que o homem quer viver livre dela, né? Ou seja, aquilo que era humano, que era trabalhar, explicitar suas inquietações, se tornou meramente animal, quer dizer, o homem trabalha para, né, para garantir a sua subsistência. Então, aquilo que era animal, trabalhar para comer, beber, procriar-se, aquilo que era animal virou humano. E aquilo que era humano, trabalhar, né, desenvolver a sua subjetividade, virou animal. Ou seja, o homem é reduzido, vamos dizer assim, a trabalhar para garantir a sua subsistência, né? Então, o homem é reduzido a um mero animal, né? Porque na sua atividade laboral, vamos dizer assim, no trabalho, o homem deixou de explicitar as suas inquietações, deixou de ser livre no trabalho. É um trabalho mecânico, é um trabalho repetitivo, é um trabalho cansativo, né? É um trabalho que arruína espiritualmente, que arruína a sua subjetividade. Ou seja, né, por isso que Marx vai dizer que o homem só se sente livre fora do trabalho. E no trabalho se sente escravo, vamos dizer assim, né? Negado. Né? Ou seja, nas funções puramente animais, o homem é homem, comer, beber, procriar. Mas nas suas funções de homem, que é trabalhar de forma livre, trabalhar de forma criativa, onde o homem desenvolvia a sua subjetividade, uma dada forma particular da objetividade, em que o trabalho deixa de ser essa atividade, né, onde há a presença da subjetividade, deixa de ser uma atividade livre e consciente, se torna uma atividade mecânica, esse trabalho se volta contra a subjetividade, né, se volta contra a espiritualidade, contra a interioridade. Então, Marx fala que nesse tipo de trabalho, o trabalho estranhado, onde produz objetos estranhos ao homem, onde há uma atividade que é estranha, né, ao próprio homem, não é uma atividade constitutiva do homem, que é uma atividade mecânica, nesse tipo de trabalho o homem também está numa relação estranhada, vamos dizer assim, né, com o gênero. O homem está apenas voltado para si mesmo, ou seja, uma atividade só de subsistência, onde o homem tem um outro, né, como inimigo. E daí a relação entre os homens, uma relação intersubjetiva, é uma relação que não se dá, né? Uma relação de gladiamento, uma relação de egoísmo, né? Onde um quer negar o outro, etc. Ou seja, os homens não são homens como o mundo, separados, etc. Né? Certo? Vejamos, Marx está falando aqui, né? Que o trabalho é um momento constitutivo da subjetividade, que o trabalho é um momento que, assim, de desenvolvimento, né,
de uma subjetividade livre e consciente, mas numa dada forma particular, o trabalho deixou de ser essa atividade constitutiva da subjetividade humana e se tornou uma atividade que, na verdade, corrói a subjetividade, compromete a subjetividade humana. Né? Então, nós temos aqui uma forma de objetividade, a objetividade capital, que tem um trabalho que não desenvolve, não cria as condições de desenvolvimento da subjetividade, e uma objetividade que não só produz objetos que se voltam contra o homem, mas também vai produzir uma subjetividade, vamos dizer assim, meramente consumidora, né? Ou seja, produz-se um objeto e também se produz uma subjetividade, vamos dizer assim, que corresponda, né, aos interesses da objetividade do capital, quer dizer, uma subjetividade para consumir objetos, né? Ou seja, uma subjetividade meramente consumista, né? Não é uma subjetividade rica, não é uma subjetividade problematizadora, quer dizer, o capital não só produz coisas, mas também produz, né, vontade, produz também desejo, produz também uma subjetividade que corresponda aos objetos, ou seja, produz também um sujeito, né? Ou seja, um sujeito para o objeto que deve ser consumido. Na medida que o capital, né, precisa se reproduzir, então ele produz objetos, mas esses objetos precisam ser escoados, precisam ser consumidos para depois ser reproduzido novamente. Daí o capital não só produz coisas, mas produz também uma subjetividade para essas coisas, produz também um sujeito para essas coisas. Daí é necessário forjar também, né? Forjar, formar também desejos, também vontades, formar também a subjetividade, uma subjetividade consumista, vamos dizer assim, né? A serviço da reprodução do capital. Né? Por isso que essa objetividade do capital, né? Essa objetividade voltada para a reprodução do capital, o importante não é ser, né? E sim ter. Se você possui, você é. Mas se você é e não tem, você não é. Ou seja, é uma objetividade que inverte. O importante não é a subjetividade, não são as inquietações espirituais do homem, mas sim ter. Se você tem, você é. Se você consome, você é. Se você não consome, você não tem, você não é. Ou seja, há uma inversão de valores, né? O homem é não pelas suas inquietações espirituais, o homem é não pelas inquietações da sua subjetividade. O homem é pelo ter, pelo possuir, pelo consumir. Na medida em que você tem, na medida que você consome, você é. Na medida que agora, se você é intelectualmente, subjetivamente, mas não consome, mas não tem, você não é. Ou seja, há uma inversão, né? Ou seja, de valores, né? A objetividade do capital, ela inverte, né? O que é fundamental não é a interioridade, não é a espiritualidade, não é ser, mas sim ter. E se você tem, você possui, você consome, logo você é. Né? Então, vejamos que Marx está falando, né, nos dando, me parece, elementos que a gente pode se apropriar para se pensar a subjetividade. Primeiro, né, como eu falei, uma subjetividade que é sujeito do mundo, uma subjetividade que constrói o mundo, uma subjetividade que transforma o mundo, uma subjetividade que apreende o mundo, que interpreta o mundo. Certo? Agora, na sociedade capital, nós temos uma subjetividade que ela é corroída, vamos dizer assim, né? Ela é destruída, e é uma subjetividade que é produzida a serviço, né, do consumo. Logo, é uma subjetividade assujeitada à lógica do capital. Não é uma subjetividade emancipadora, transformadora. E Marx fala muito bem, né, nos seus textos de maturidade, da importância, vamos dizer assim, né, da base material, vamos dizer, da objetividade, que deve criar as condições para o reino da liberdade. Mas não está falando aqui do reino da necessidade, ou seja, do meramente econômico. Né? A finalidade é nós termos uma sociedade em que o trabalho cria as condições para satisfazer o reino da necessidade, em que o reino da liberdade, da consciência, né, e da consciência e da autoconsciência predomine. Então, a finalidade de uma sociedade livre, para Marx, não é o reino da necessidade. Não é meramente a satisfação das necessidades materiais, mas sim o predomínio do reino da liberdade. Agora, a liberdade não pode predominar sem
uma forma de trabalho que cria as condições para isso. Sem a base, né, de uma objetividade que cria as condições para o reino que da liberdade, da subjetividade humana, tá certo? Por isso que pensar a questão da subjetividade humana, Eduardo, né? Pois não. desculpa te interpelar, para você poder tomar uma água, alguma coisa assim, descansar um pouco a voz. Queríamos agradecer a presença do Alan, da Clarice, da Valdileia, do Herlon, do Luciano Salles, do Luciano Silveiras, e agradecer profundamente os esclarecimentos que o Eduardo. Quem tiver interessado, existe uma elaboração própria do Eduardo, bastante singular, sobre o tema. Basta pesquisar Subjetividade Marx com o nome Eduardo Chagas. Eu gostaria de saber se o Eduardo quer prosseguir agora, ou que a gente passa a palavra para o Fred, para ele descansar um pouco a voz. Só para concluir, se me permite, Claro. só dizer que essas questões, né, em Marx, qual sejam, não pensar uma subjetividade reclusa nela mesma, não pensar uma subjetividade abstrata, não pensar em Marx uma subjetividade, vamos dizer assim, autônoma, independente, fora da objetividade, né? Separada da objetividade. A subjetividade precisa da objetividade, das condições materiais. Agora, vamos ter uma objetividade do capital que não cria essas condições para o desenvolvimento da subjetividade. Segundo, a subjetividade de Marx não pode estar separada do trabalho. O trabalho, né, é uma atividade na qual há um momento de constituição e desenvolvimento da subjetividade humana. Se é um trabalho livre, se é um trabalho, né, que possibilita as condições para o desenvolvimento da espiritualidade, ou seja, o momento da criação, né, o momento da, vamos dizer assim, da teleologia, né, da projeção, o homem está se desenvolvendo ao trabalhar. Agora, nós temos um trabalho em que é mecânico, que é repetitivo, que é cansativo, é um trabalho que corrói, é um trabalho que destrói, né, a subjetividade. Certo? Então, a questão da subjetividade de Marx ela não está separada, vamos dizer assim, da emancipação de uma objetividade, né, que destrói o homem. A questão da subjetividade de Marx não está separada da questão da emancipação do trabalho. Nós não podemos falar da subjetividade hipostasiada, quer dizer, para que haja uma subjetividade rica, uma subjetividade consciente, uma subjetividade transformadora, emancipadora, é necessária a emancipação do trabalho. É necessário, né, a negação de uma objetividade que nos destrói, né, que corrói a subjetividade. Eu estou falando aqui de elementos constitutivos que podem ser resgatados em Marx para se pensar uma teoria da subjetividade a partir do próprio Marx, sem recorrer ao psicologismo, né? Sem recorrer ao Freud. Não que eu tenha desprezo pelo Freud, né? Ou sem que eu tenha desprezo por Lacan, não é isso. Mas que autores, né, da própria escola de Frankfurt e alguns intérpretes, né, falam da subjetividade em Marx, mas recorrendo a elementos fora da teoria marxiana. Eu estou falando aqui de uma teoria da subjetividade, mas recorrendo a elementos que estão presentes no próprio pensamento marxiano e que é possível pensar uma teoria interessante sobre a subjetividade, ou seja, não é uma subjetividade, vamos dizer assim, material, uma subjetividade abstrata, uma subjetividade reclusa, não, quando eu falo que é uma subjetividade que precisa da objetividade, e que a objetividade é a base, né, e que se relaciona com o trabalho, portanto, é uma subjetividade que tem uma relação intersubjetiva com a outra, né, certo? Então, eu penso que é possível, né, a partir de Marx, particularmente, né, não fazendo retaliação, algumas passagens que já são repetidas, né? Quer dizer, descontextualizadas, como a gente repete que não é a consciência que determina os homens, é o ser. Mas esse Marx está discutindo com os neo-hegelianos, temos que descontextualizar com autores que querem reduzir o mundo a um produto da ideia, com filósofos que acham que, né, que a objetividade é um mero construto da subjetividade. E uma coisa é uma relação de simultaneidade, de reciprocidade entre a objetividade e a subjetividade. Mas são dois momentos, né, diferentes. A objetividade não é a subjetividade. A subjetividade não é a objetividade. São momentos que têm determinações. A subjetividade não é só um construto. A objetividade não é um construto arbitrário de uma subjetividade hipostasiada. Mas há uma relação, diz Marx, né, de reciprocidade. Há uma relação de correspondência, uma relação dialética, certo?
Agora, os autores da Escola de Frankfurt, né, não fizeram essa leitura, vamos dizer assim, da totalidade do pensamento de Marx, essa relação do Marx com o Hegel, a relação do Marx com a dialética, né, fizeram uma leitura do Marx vinda, vamos dizer assim, né, dos revisionistas, vamos dizer assim, do Bernstein, do Kaustik, né, que tomaram Marx como um autor, vamos dizer assim, economicista, determinista. Assim sendo, claro que não há espaço para a subjetividade. Mas se nós pensarmos Marx no campo da dialética, na relação com o trabalho, claro que não podemos, né, deixar de fora a questão da subjetividade. Tá? E elementos ricos para se pensar de forma rica e interessante a subjetividade humana. Ou seja, uma subjetividade rica pressupõe uma objetividade que dê as condições. Uma subjetividade rica pressupõe também um trabalho, né, livre, um trabalho, vamos dizer assim, né, consciente, em que o homem possa, nessa forma de trabalho, desenvolver a sua subjetividade, a sua espiritualidade. Uma subjetividade não mais assujeitada à lógica da reprodução do capital. Não uma subjetividade meramente consumista, mas uma subjetividade livre, uma subjetividade consciente, uma subjetividade transformadora, emancipadora, né? Ou seja, né, que transforma a realidade, que apreende e interpreta a realidade. Né? Uma subjetividade que está numa relação livre com outra subjetividade. Então, seriam esses elementos iniciais que eu gostaria de explicitar a partir do próprio Marx para se pensar uma teoria marxiana da própria subjetividade. Obrigado, muito obrigado, professor Eduardo Chagas. Foi muito bom, inclusive, você ter começado por colocar que as primeiras, a frase mais famosa da Ilha do Marx, que é o da ideologia alemã, ele faz ela naquelas condições de enfrentamento com o hegeliano, os hegelianos de esquerda, inclusive, o hegelianismo e a especulação, o método especulativo, o idealismo. É muito importante marcar isso aí, porque em outros momentos, como você mesmo expõe nos seus escritos, o Marx, em Teoria da Mais-Valia, por exemplo, quando ele está debatendo com os economistas, ele faz justamente a pontuação oposta, né, para demonstrar que não se pode destacar a frase do conjunto da obra e do conjunto das determinações em que a polêmica é realizada. Eu gostaria que você voltasse depois, que há várias perguntas da Clarice, da Valdilé, que nos manda os abraços da Amazônia, e gostaria de passar a palavra agora para o nosso querido amigo e camarada Frederico Costa para falar sobre o tema. Todas e a todos que estão nos assistindo, e nessa manhã de carnaval, nós não paramos, né? E o Eduardo, como sempre, é muito sintético e essencial para uma temática que é bem atual. Essa questão da subjetividade, ou ela é desprezada, ou ela é inflacionada. Certo? Os idealistas tendem a inflacionar, né? Cultuam uma subjetividade desencarnada das condições materiais, das condições sociais. É uma subjetividade que paira sobre o universo, uma subjetividade cósmica, né? Ou uma subjetividade transindividual, né? Que há uma subjetividade na natureza, há uma subjetividade na sociedade totalmente abstraída das condições sociais. Do outro lado, né, você tem desde o chamado materialismo vulgar, né, que dizia que o cérebro produz o pensamento como o fígado produz a bilis, né? Por exemplo, era o que se dizia às vezes no século XIX. E o marxismo vulgar, né, de lavra, né, do stalinismo, tá certo? Que vai dizer que a dialética vem da natureza e ela é aplicada na sociedade, né? E vai até os extremos, né, do autosserianismo, né, do estruturalismo marxista,
que combate o sujeito, que combate o humanismo e tudo mais. Então, a gente nada melhor do que voltar ao próprio Marx, como faz o Eduardo, né? De fato, a subjetividade humana tem um lastro, né? A subjetividade humana tem um lastro físico, né? A subjetividade humana existe no tempo e no espaço. Tem também um lastro biológico, né? Até agora eu não vi, né? Não há demonstração que existe subjetividade sem o cérebro, certo? E tem também essa questão essencial do Marx, né? Embora tenha um lastro físico, químico, tenha um lastro biológico, ele tem um lastro essencialmente social. Né? Então, a subjetividade humana é produto da atividade social. E o Marx consegue fazer uma síntese que o Eduardo explicitou muito bem, né? Porque o Marx vai falar, vai resgatar essa base material da subjetividade humana e vai resgatar uma coisa que é do próprio idealismo alemão, né? Da fase clássica do idealismo alemão, né? Que é do Kant, do Stirner, do Hegel, né? O lado ativo da subjetividade humana, mas era uma subjetividade quase ensimesmada, né? Quase pairando sobre a realidade. O Marx vai colocar a subjetividade com os pés no chão, né? A subjetividade é produto da atividade humana, orienta a atividade humana, e não existe atividade humana cuja atividade primordial é o trabalho sem a subjetividade. Né? Isso é que o Marx coloca, ou seja, então, o fundamento, vamos dizer assim, das relações econômicas tem um peso que é a subjetividade humana. Olha que coisa interessante, né? Então, quando o Marx vai dizer no famoso capítulo 5º lá do Capital, né, dessa questão de que o trabalho tem a orientação, né, tem a prévia ideação, e tem um projeto anterior, quer dizer, o trabalho é a base da atividade produtiva humana, né? Então, isso é importante. Existe essa síntese, esse equilíbrio dialético, né, onde dois princípios aparentemente opostos são consubstanciados num ser que é o ser humano. Né? E ainda mais uma coisa importante, né? Se a gente olhar o desenvolvimento do marxismo, o Eduardo claramente destacou esse desvio que teve a social-democracia com Kautsky, com outros, né? Até o próprio Plekhanov na Rússia, de tentar anular um pouco a subjetividade. Mas a gente pode ver, por exemplo, o Lenin é o marxismo da subjetividade, porque a luta do Lenin é que o proletariado se constitua enquanto direção política, que tem um programa, que tem uma organização. Né? O Trotsky é herdeiro dessa visão, né? Como a Rosa Luxemburgo, por outro lado, como o Gramsci, que vai discutir os aspectos culturais. Então, a subjetividade tem isso, né? Esse destaque para o marxismo e que o Eduardo destacou muito bem, que hoje não é resgatado. Né? Que hoje não é resgatado. Você vê, por exemplo, já que ele citou aí o Freud, né, você teve grandes teóricos marxistas, inclusive da escola de Frankfurt, né, mas você teve vou citar um, que é o Reich, né, que não é tanto da escola de Frankfurt, mas tentou discutir o psicanálise e marxismo. O Erich Fromm foi da escola de Frankfurt, tentou discutir isso também, essa dialética do CIT também, que ele também tentou resgatar. E é isso que nós procuramos fazer, né? A gente não pode dizer que, por exemplo, que a subjetividade é um mero reflexo, né? Uma mera cópia, né? E especular, né? Como se fosse um espelho da própria realidade. Não é isso, é ativa, né? Inclusive, hoje, no Brasil, a luta de classes se expressa por uma disputa da consciência, né? Consciência das massas, né? Se elas estão aprisionadas em ideias reacionárias ou se elas se libertam, né? E buscam autoconstituir uma consciência de classe superadora das mazelas do capitalismo, né? Então, eu acho que foi bem indicado isso que o Eduardo colocou, né? Colocou de maneira primorosa, né? O Eduardo, além de ser um grande professor de filosofia, um grande estudioso marxista, tem essa capacidade, né? Eu acho que são anos e anos dele dando aula, ministrando, ele consegue traduzir essas reflexões profundas sem vulgarizar, né? E não é uma coisa assim, porque eu acho que o Eduardo deve concordar comigo, nós somos formados, infelizmente, pela lógica formal, né? Ou é isso, entendeu? Ou a consciência é reflexo, né? É fenômeno,
ou a consciência ela corre endoidecida, louca, que está acima de tudo, ou é isso ou aquilo, né? Você não consegue trabalhar com a lógica dialética, com a unidade dos contrários, né? Não consegue fazer isso. Mas o Eduardo conseguiu explicitar bem essa visão. Parabéns, Eduardo, é isso. Muito obrigado, Fred. Parabéns pela sua colocação também. Excelente. Muito bem. Aí o Érico, com a palavra. Eu queria, na verdade, agradecer a presença aqui do Luciano, desde Münster, na Alemanha, que o Eduardo deve saber pronunciar melhor essa palavra do que eu. E obrigado, Luciano, pela presença. Eu queria, Eduardo, só compartilhar aqui novamente duas perguntas que nos foram feitas pelas pessoas, porque a gente aprende também com quem comenta. Aprende muito. Então, as participações agora da Mônica Portugal, muito interessante, como os demais companheiros, do Marcelo, da Diala. Agora, eu queria colocar aqui a pergunta da Valdileia, né, que ela participa desde o Amazonas, né, em região que é a vanguarda do inferno que está sofrendo a classe trabalhadora, a maioria das pessoas do país, por causa da pandemia e da peste que se instalou na presidência da República, e ela faz, abraços amazônicos, a Valileia fala, e fala assim, é uma questão subjetiva e objetiva, porque mesmo comunistas e socialistas vivenciam datas e moda pelo capitalismo sem reflexão. Essa é a pergunta da Valdileia. E eu não sei se você queria responder só ela, ou eu poderia fazer logo as outras perguntas e você responder em bloco. A escolha é tua. O que você prefere? Vamos ver aí, vamos lá. Primeira, como é? A primeira? Vamos ver todas. A primeira é essa. Por que os socialistas e comunistas reproduzem essa mitologia das datas, da moda, feitos pelo capitalismo sem reflexão? Essa é a primeira pergunta, né? Porque a subjetividade, aliás, eu não vou reinterpretar o que ela falou, é isso que ela disse aí, mas, e a segunda pergunta feita pela Clarice aqui, qual a diferença entre materialismo histórico e dialético, considerando que a relação recíproca entre a objetividade e a subjetividade? É a segunda pergunta que ela faz, propriamente de pergunta, eu acho que é isso. Aparecendo outros, tem várias considerações importantes, do Levi, do Fábio Queiroz, do Luciano, do Marcelo, da Mônica, e aparecendo outras eu volto para apresentar. Mas são essas primeiras duas perguntas que eu queria que, se você pudesse respondê-las. Ok. Então, hoje, né, no século XX, no século XXI, é mais do que notório, claro, que a disputa pela subjetividade é fundamental, né? Quer dizer, então, o capital, como sistema de produção e reprodução de valor, ele não pode produzir e se reproduzir, ou seja, não pode produzir e reproduzir capital a custo da exploração, ou seja, gerando miséria, né? Gerando contradições. Portanto, gerando exclusão, gerando violência, gerando injustiça. Então, o capital, ele é, na sua essência, um sistema em crise. A crise, ela é inerente ao próprio capital, à própria sociedade capital. Ou seja, não existe capitalismo sem crise. Agora, para que essa crise, né, não comprometa a persistência, né, a existência do capital, é necessário que a subjetividade seja cooptada, né? Ou seja, para que a subjetividade, no caso, enquanto antítese, a subjetividade do mundo do trabalho, não perca aderência ao capital, né? Então, a disputa pela subjetividade é constante, é fundamental para o capital. É importante que o capital não só produza e se reproduza, mas é importante que ele também tenha o quê? A subjetividade, né, assujeitada, ou seja, voltada para os seus interesses. Logo, a disputa pela subjetividade no século XX é fundamental.
né? Porque nós temos um sistema em crise, né? Que pode ser questionado e que pode ser negado, né? Para que esse sistema não seja questionado e negado, é importante que a subjetividade seja cooptada, né? Ou seja, que ela seja manipulada, né? Principalmente hoje, né? Com o papel da mídia, né? Com os meios de comunicação, essa disputa é muito maior, né? Tá certo? Então, penso que né, não sei se os comunistas, socialistas, né, no seu sentido mais pleno da palavra, eles reproduzem, né, o que o capital reproduz. Né? Eu penso que né, vamos dizer assim, os comunistas, socialistas, os intelectuais interessantes, eles devem ser uma antítese, né? Certo? A lógica da reprodução do capital, não no sentido só objetivo, mas subjetivo. Agora, nós não vivemos fora do mundo, né? Nós vivemos externo ao mundo, nós fazemos parte desse mundo. Né? E agora, nós não podemos viver sem comer, sem beber, sem comprar roupa, né? Quer dizer, né? Sem consumir, etc. Né? Agora, uma coisa é o consumo, né, inconsciente que reproduz, vamos dizer assim, né, a lógica do capital. Outra coisa assim, nós temos um consumo que é necessário, né, para a nossa subsistência, etc. Agora, eu não sei se há comunistas e socialistas, no sentido pleno da palavra, que reproduzem, né, no campo subjetivo a lógica do capital. Eu penso que, né, quem é um intelectual interessante, quem se coloca como comunista, como socialista, tem vamos dizer assim, um consumo moderado, né? Um consumo consciente, e tem uma posição, vamos dizer assim, de antítese, né, ao capital, ou seja, que não reproduz a lógica, não reproduz no sentido subjetivo, né, o capital. Né? É claro que, né, é fundamental para o capital que haja uma subjetividade que reproduza, né, os valores, né? Ou seja, uma subjetividade que não questiona, que absorve, né, assim, literalmente aquilo que o capital vende, né? Ou seja, que não oferece resistência. Acho que um socialista, um comunista, um intelectual interessante é aquele que tem uma subjetividade que oferece resistência, que oferece crítica àquilo que o capital tenta, né, assim, se reproduzir no campo da subjetividade. Então, eu não sei se aqui a pessoa que colocou, né, essa questão, né, não sei se é adequado a gente falar para os socialistas, os comunistas, né, os intelectuais interessantes, no sentido pleno da palavra, tomando eles como reprodutores, vamos dizer assim, né, no campo subjetivo, reprodutores da lógica do capital. Penso como antíteses, como aqueles que contestam, como aqueles que questionam, como aqueles que protestam, né, como aqueles que resistem, né, à lógica da reprodução do capital. Sobre a questão do materialismo, materialismo histórico dialético, penso que aí o Fred começou muito bem, né? Talvez há uma pobreza, né, na concepção de matéria. Você acha? Matéria é algo assim extremamente pobre para se explicar a realidade, né? Um nível muito pobre, muito assim, sem mediações, né? Ou seja, um nível muito simplório para se explicar a realidade, para se explicar a sociedade. Então, às vezes se tenta se explicar, né, a própria natureza, e de explicar a natureza, trazer, né, a lógica, assim, necessária da natureza para explicar a sociedade, começando de uma visão, começando da matéria, vamos dizer assim. Né? Isso acabou empobrecendo a própria natureza e a própria realidade sócio-histórica. Né? Então, esses termos, materialismo histórico e materialismo histórico, eu acho problemáticos, né? E às vezes pobres para entender a própria natureza e entender a sociedade. Porque parte de uma matéria, né? E a partir dela quer explicar toda a realidade, toda a natureza e toda a realidade. A matéria é uma dimensão, como eu falei, muito pobre, muito indeterminada, né? Muito, assim, simplória para explicar a própria natureza e a própria realidade. Né? Então, não sei se seriam essas duas questões que foram
foram colocados, Érico? Não sei se tem mais, né? Sim, tem. Tem uma nova Não sei se pergunta. eu as peguei corretamente. Me perdoe as pessoas que colocaram essas questões, se eu não as entendi plenamente, né? Caso eu não tenha reagido, vamos dizer assim, de forma mais plena, caso eu não tenha entendido as duas colocações que foram postas, né, aqui. Mas eu tenho uma certa resistência de falar de materialismo histórico dialético ou materialismo histórico, tentando compreender a realidade a partir de uma matéria. Matéria é como se fosse um princípio criador. Você tem, né, não uma relação dialética, né? Você tem um princípio único do qual você tira tudo. Essa é uma visão, vamos dizer assim, né, religiosa, né, de ter um fundamento último, né, que explica tudo e tudo está se articulando através desse princípio. Né? Não é uma concepção mais complexa, né, certo? De uma relação mais diversa, mais problemática, do que de um princípio único, como a matéria, etc. Né? Sim, Érico, não sei se seriam essas duas questões, né, Mais uma. sobre os comunistas, os socialistas, né, que consomem, etc. Né? Há uma terceira pergunta aqui feita pela Mônica Portugal. Há alguma ponderação em termos de condições objetivas e específicas em relação à questão da mulher, né? Alguma especificidade em relação às questões objetivas e específicas em relação à mulher? Eu acho que ela faz essa consideração aqui também. Você poderia tecer algum comentário sobre a questão da subjetividade em mais em algum momento, alguma coisa em relação à posição da mulher? Fred quer falar primeiro. Meu computador tem que o Fred quer falar, depois eu falo. Tá bom. Sobre essa questão da mulher. Inteligência artificial, né? Isso aí. Vamos lá, Fred. Mônica, eu acho que você disse tudo, certo? A questão da mulher, pelo menos essa é a leitura que eu faço, que eu discuto principalmente com camaradas do feminismo marxista, é essencial. Por quê? Porque as opressões, certo? Não são, vamos dizer assim, momentos superficiais do capitalismo, né? As opressões são estruturais, né? São estruturais ao capitalismo. Então, veja, a opressão da mulher, né, a denominada antigamente pelo movimento comunista internacional, a denominada questão da mulher, certo? É estrutural, certo? Ou seja, o capitalismo não funciona, certo? Sem oprimir as mulheres, né? E as mulheres, historicamente, porque isso é uma coisa importante, né? Quanto à luta de classes, às mobilizações das massas. Não há movimento social no mundo que não teve, né, participação efetiva das mulheres, certo? Inclusive, as mulheres fazem parte das forças produtivas, né? Se a gente olhar, por exemplo, do capitalismo, né, na Ásia, mão de obra feminina está na ponta. Se olharmos para o trabalho nos campos, na África, na Ásia, na América Latina, está lá a mão de obra feminina, né? Mais da metade, um percentual significativo e com piores condições de trabalho, além das temáticas específicas da questão da mulher, certo? Então, as mulheres, todo o movimento de rebelião, vamos só citar nas sociedades antigas, né? Até o autor grego fala da primeira greve das mulheres, a greve do sexo das mulheres, a resistência, né, das mulheres das primeiras comunidades cristãs, a luta das mulheres na Idade Média, a luta das mulheres em torno também da questão da reforma, a luta das mulheres na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, né, nas rebeliões operárias, né? Então, isso se expressa, né, as condições objetivas necessariamente coloca a necessidade das mulheres se emanciparem. E as mulheres começam a se emancipar enquanto parte do gênero humano oprimido, quando há uma elaboração, certo? Há uma elaboração por parte das mulheres, né, de uma reflexão, de uma subjetividade de resistência ao capitalismo, né, ao sistema patriarcal, certo? Não vou entrar nisso, que é um debate muito profundo, né? Inclusive tem muitas companheiras muito mais capazes do que a gente para explicitar isso aqui, certo? Que
as mulheres combatem, né? Combatem, e hoje no mundo, por exemplo, essa questão da legalização do aborto é essencial, né? Essa questão da participação democrática das mulheres também é essencial, certo? O Marx e o Engels, dentro das suas limitações históricas, nunca se furtaram a discutir essa problemática das mulheres, né? Inclusive, ficaram, às vezes, em minoria, né? Porque o movimento operário não deixa de ser também expressão das contradições da sociedade burguesa. Os setores do movimento operário eram contra que as mulheres recebessem igual aos homens, que queriam o chamado salário familiar, que o operário recebesse pela mulher, pelos filhos, né, que não trabalhassem, para que a mulher ficasse no seu devido lugar no lar, né? E o Marx e o Engels eram totalmente contrários a essa concepção, certo? Então, eu acho que é muito importante, né, e infelizmente, hoje no mundo, né, há inúmeras intelectuais, inúmeros militantes despontam, certo? Fazendo essa reflexão extremamente necessária sobre a questão da mulher no capitalismo, certo? E que é também uma expressão de uma consciência, né? Também, do meu ponto de vista, de uma consciência de classe, né? Já que a classe tem gênero, né? A classe tem gênero, a classe tem cor, a classe tem sexualidade, e essas são questões que nós temos que responder hoje para superar o capitalismo. Espero ter feito os comentários devidos aí. Vamos ver o que é que o Eduardo, né, ou o Érico tem a me corrigir quanto a isso. O Érico quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Eu gostaria, sim, primeiro, sobre o tema anterior, eu coloquei na tela, né, uma formulação do próprio Marx sobre a questão da relação da matéria em sua forma, a produção material. Ele fala assim, se não, como categoria geral, mas em forma histórica determinada, né, a questão da subjetividade. Se não se concebe a própria produção material em sua forma histórica específica, é então impossível compreender o que é determinado em sua produção espiritual, correspondente à ação recíproca entre ambas, ou seja, ele trata exatamente da relação dialética entre a produção material e não da matéria, simplesmente mais das relações materiais e a produção espiritual do homem, que são indissociados. Não existe, como o Fred falou, não existe pensamento sem corpo, sem mente, né? E a mente está dentro de uma realidade, de um conjunto de relações sociais marcadas pela produção capitalista. Sobre a questão da primeira pergunta, né, que a Clarice fez, né, acho que foi muito bem respondida pelo Eduardo, né, que, primeiro, tanto os comunistas como os socialistas se encontram dentro do mundo capitalista, né, dentro das determinações, dentro das pressões, dentro da ideologia, e não deixam de sofrer essa intoxicação, essa alienação correspondente. Todavia, o Eduardo também ponderou que a questão do consumo, né, ela não pode ser vista de um ponto de vista moral, de um ponto de vista de que aquele produtor das mercadorias, dos valores de uso, particularmente, eles eles devem ter parcimônia em relação ao uso das próprias, né? Pelo contrário, a gente tem que estimular a população diferente do estímulo pernicioso, diferente do estímulo consumista, mas estimular que é o mercadológico, o do marketing, né? Mas estimular a população a consumir os produtos que produz e ter mais aspirações para isso, do ponto de vista do usufruto de toda a riqueza material produzida pelo trabalho humano, né? Porque muitas vezes se confunde o marxismo, a versão do senso comum, com a crítica ao consumismo, com uma certa parcimônia que não deve ser recomendada à classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela tem que se apropriar de todo o mundo produzido por ela, de toda a riqueza material. Por fim, eu acho que o Fred respondeu muito bem sobre a questão da mulher no capitalismo, ou seja, não há possibilidade do capitalismo sem a opressão
da mulher sem opressão do negro. No Brasil é estrutural a questão, né? Faz parte da exploração essa ideologia. E nesse caso aí, se relaciona profundamente uma coisa com a outra como uma necessidade do capital, né? Eu queria agradecer a entrada aqui do Antônio Machado, né, a participação dos demais companheiros, e queria passar para o Eduardo Chagas para as considerações finais dele sobre o tema, e para convidar os demais para continuar conosco, e que na próxima semana nós temos mais um debate filosófico desse com Eduardo Chagas e Frederico Costa. Eduardo, com você. As perguntas foram extremamente interessantes, né? E que nos convidam a pensar, a refletir. As colocações, tanto do Fred quanto do Érico, de extrema importância e atuais. Penso que esse tema ele é instigante, né? Sobre a questão da subjetividade. Minha tentativa aqui, né, ao falar de subjetividade não desligada, né, não desarticulada da objetividade, ou seja, falar de uma subjetividade rica, né, não se trata, né, de a gente investir, vamos dizer assim, só em valores morais, né, ou querer uma subjetividade rica, uma subjetividade crítica, mas apartada, né, desvinculada da objetividade, como querem alguns pós-modernos, né? Ou seja, para que haja mudança, para que haja transformação, é necessário que a gente tenha uma subjetividade rica. Mas fala de uma subjetividade. A subjetividade ela é rica quando os seus valores, os seus pensamentos, as suas ideias, né, elas são ideias e valores como crítica a ideias e valores articulados a uma objetividade. Ou seja, uma subjetividade ela é rica quando ela desenvolve ideias, né, ou valores em antíteses a valores e ideias que dizem uma dada objetividade, que dizem, né, o que trata uma dada objetividade, que, vamos dizer assim, destrata, né, ou massifica, ou reifica, né, ou corrói a subjetividade humana. Então, não vai querer pressupor uma subjetividade com ideias, com valores ricos, apartada, uma subjetividade apartada da objetividade. Segundo, uma subjetividade rica, ela não está também apartada da emancipação do trabalho, né? Quer dizer, é importante aqui no pensamento marxiano, né, que a subjetividade ela se desenvolve, né, ela se constitui, ela se fundamenta no trabalho. Quer dizer, o trabalho como uma atividade também de realização, né, de materialização da subjetividade, o desenvolvimento da subjetividade humana. Também uma subjetividade não apartada dos sentidos, da sensibilidade, né? E daí a emancipação da mulher é a emancipação da sensibilidade, é a emancipação dos afetos, né? Ou seja, que o homem é um ser não só do trabalho, não só um ser subjetivo, mas também um ser de sensibilidade, de afeto, né? Ou seja, a emancipação da mulher é a emancipação dos sentidos, da afetividade, né? Ou seja, a mulher, portanto, a emancipação da mulher seria, vamos dizer assim, né? A própria emancipação do homem, porque é a emancipação dos afetos que se encontram na sociedade do capital reificados, né? Nossos sentidos estão coisificados, reificados. Nossos olhos, nosso tocar, nossos sentidos são sentidos que foram perdidos, vamos dizer assim, não são mais sentidos humanos, né? A gente não, no nosso olhar, um olhar se tornou um olhar grosseiro, um ouvido grosseiro, né? Reificado por mercadorias, por músicas, né? Ou por sons, ou por objetos que são toscos, que bestificam, né? E que desumanizam os nossos próprios sentidos, né? E a desumanização da mulher, né? A mercantilização da mulher no capital é justamente, né, a negação da humanização dos afetos. A emancipação da mulher é a emancipação dos afetos, dos sentidos, e, por consequente, a emancipação do próprio homem, né? Portanto, a luta pela emancipação passa, sim, necessariamente pela emancipação da mulher, né? Então, essa questão, né, que eu tentei aqui trazer de uma forma, vamos dizer assim, mais apressada, vamos dizer assim, né, até limitada, mas para que nós possamos pensar a médio prazo um diálogo, talvez crítico, né, sem negar a importância do Freud
sem negar a importância do Lacan, mas um legado, né, no pensamento de Marx, uma discussão séria com a psicologia, né? Qual é o lugar da psicologia, qual é o lugar, vamos dizer assim, né, do Freud, do Lacan, na relação com Marx, né? Ou seja, não dá, pelo menos para mim, né, de tomar, vamos dizer assim, né, o pensamento do Marx sem nenhuma contribuição à questão da subjetividade e que, vamos dizer assim, o pensamento do Freud, né, fosse uma complementação, né, ao pensamento lacunal de Marx. Eu acho que a gente pode pensar um outro diálogo, né, entre Marx e Freud, né, não nessa forma como se coloca, vamos dizer assim, a partir de alguns autores da escola de Frankfurt, né, e como alguns pós-modernos tentam colocar, né. Então, é um debate que a gente precisa enfrentar depois, né, talvez, qual é a discussão do Marx e do marxismo né, com Freud, com Lacan, com a psicologia, com a psicanálise, né? Ou seja, não se trata de negar, mas também não se trata de vamos dizer assim, reproduzir aquilo que, vamos dizer assim, alguns autores da escola de Frankfurt fizeram, né? E como os pós-modernos fazem hoje, certo? Você de esvaziar o pensamento de Marx, né? Você de colocar um pensamento lacunal, economicista, né? E que não tem nada a dizer sobre a subjetividade humana, portanto, é um pensamento, vamos dizer assim, ultrapassado, etc. Não quer dizer que o Marx responde tudo, né, no século XX, no século XXI, mas que nos dá, sim, elementos, né, constitutivos que podem ser retomados, né, certo? E elementos importantes para não pensar uma subjetividade apartada, ancorada, como o Fred falou. O homem é um ser de subjetividade, mas é uma subjetividade que, embora não seja dada naturalmente, mas é uma subjetividade que também tem uma natureza, que também tem um corpo, não é uma subjetividade, né, expropriada da natureza, uma subjetividade que pode tudo. Não, é uma subjetividade também alojada num corpo, né, que tem uma limitação corporal. Portanto, que ela não é absoluta, que ela não é ilimitada. Né? É uma subjetividade também, né, limitada pelas condições ambientais. É uma subjetividade também articulada com uma objetividade histórica, ou seja, ela não pode ser arrancada, não é, da corporeidade, né? Não pode ser arrancada da materialidade, das condições ambientais, né, da objetividade histórica, etc. Mas que ela não é só, assim, influenciada, determinada, ela também influencia, ela também, né, cria as condições para ampliar a própria objetividade, cria as condições para a própria transformação social. Então, é um tema de extrema importância, embora difícil, né, de ser tratado, e aqui foi um convite para que nós possamos pensar, refletir, né, e continuarmos, quem sabe, né, nesse debate aí contínuo com outras tradições e pensarmos de forma mais rica essa discussão do pensamento de Marx com a subjetividade, com, né, a psicologia, com a psicanálise, com a pós-modernidade. Muito obrigado. Fred? Só para desejar um grande abraço nesses dias carnavalescos, né? De pandemia, de governo de extrema-direita, mas nós estamos na luta, estamos resistindo, e nós estamos aqui na trincheira da democratização das reflexões filosóficas, né? Das reflexões filosóficas engajadas, né? Engajadas. As reflexões filosóficas se tornam sensíveis, né? Que são vinculadas à transformação social. É isso. Acompanhe a nossa programação, envie propostas de temáticas, né? Certo? E é isso. E até a próxima. Até a próxima a todos. Obrigado pela participação. Como a gente estava falando, esse é um debate democrático. Inclusive, os comentários, por exemplo, a Valdilei acabou de fazer mais um comentário sobre a questão do consumo, que eu acho que talvez valesse a pena a gente fazer uma live específica sobre isso, consumo, consumismo, a relação da classe trabalhadora, os modismos, tudo isso é muito importante, porque os marxistas não podem deixar ao lado a crítica a isso, né? O próprio card, a imagem que nós colocamos é de pessoas sugadas, né? Abduzidas
pelo celular hoje e tudo mais, eu acho que é um tema extremamente importante para nós abordarmos. Vamos aprendendo todos coletivamente. E eu agradeço a presença de todos. Bom dia, Joana. A luta continua, a saída pela esquerda. Continuem conosco. Na próxima segunda-feira nós temos mais um debate filosófico que tentamos manter um alto nível do debate e, ao mesmo tempo, enriquecer esse debate com o conjunto das participações e elaborações. Na quinta e na sexta-feira nós continuamos com os professor Fábio Sobral. Na sexta tem um bom debate também sobre a questão conjuntural. E no sábado o programa é em movimento com vários trabalhadores, ativistas, militantes, participando também da discussão da conjuntura nacional e os problemas mais prementes da nossa classe. Obrigado a todos. Um bom carnaval pandêmico para todo mundo. Tudo bem, bom dia, olá, Sávio. E a luta continua.